isso. E eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos à comunidade Moriá. É um prazer enorme poder tê-los aqui conosco. Eu sinto falta, às vezes, e fico cutucando vocês na semana. Vocês já repararam que eu dou uma cutucadinha para saber onde vocês estão? Porque a gente sente falta. Sejam muito bem-vindos a esse lugar. Irmão Carlos, pastor Carlos, por favor. O pastor Carlos, ele tem sido uma bênção conosco aqui na igreja, ele tem nos auxiliado bastante, ele tem sido muito presente na obra do Senhor com a gente. E essa semana a gente abusou um pouquinho mais dele de novo, né? A outra semana nós tivemos um problema com a minha sogra, essa semana nós tivemos um outro probleminha e ele pôde nos auxiliar mais uma vez. E, irmão Carlos, aproveitando, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu recebi um feedback das suas mensagens essa semana, que é até de uma pessoa que hoje não está podendo estar conosco, devido à sogra acamada, e eles ficam de plantão com essa sogra no domingo. Mas eles acompanham todo o nosso grupo de oração. E eles falaram que eles estão sendo muito edificados pelo que o Senhor posta. Que o Senhor, quando o Senhor posta, é uma palavra que edifica o coração deles e faz eles permanecerem firmes. Quem tem mãe acamada, quem tem familiares doentes, sabe o que é isso. E a sua palavra essa semana, eu fiquei muito grata quando esses irmãos me ligaram e falaram das palavras. Quem não lê, tem a oportunidade de ler. E quem não está nesse grupo, me procura, porque você pode fazer parte desse grupo, recebendo as mensagens que o irmão coloca. E todas as terças-feiras, às 8h30, ele conduz também o nosso grupo de oração. E ali nós oramos por enfermos, nós oramos, você pode falar, e ali a gente está junto. E que o irmão Carlos continue sendo essa bênção no nosso meio. E eu quero orar por ele. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, aqui está um servo do Senhor, Pai. Servo amado, dedicado, presente na obra do Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida dele, pelas mensagens, ó Pai, que chegam ao nosso coração, às vezes no meio de um dia atribulado. Lá está ele, trazendo algo para nós, para acalentar o nosso coração. Nesta hora, Pai, eu entrego, Senhor, a vida do meu irmão, ó Pai, para que ele seja instrumento de Deus, que não venha ele a falar, ó Pai, mas que ele possa ser tomado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que trará uma porção dos céus ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja, tem sustentado esses irmãos e tem sustentado a vida do pastor Carlos. Pois eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Emoções é muita responsabilidade. Tá bom, um pouquinho mais para frente. Aí, acho que tá bom aí, né? Um pouquinho mais para cá. Obrigado. Bom dia. A graça e a paz esteja com todos. Amém. Depois dessas palavras, minhas pernas já estavam tremendo. Agora, então, eu não sei se eu consigo ficar em pé. Depois que o Danilo falou, depois que a irmã cantou, tudo que foi dito, a palavra de Deus realmente é maravilhosa, né? Irmãos, o tema da nossa mensagem é a esperança que traz paz e alegria. E eu quero ler um texto antes, que não era, mas depois que foi dito, tudo que foi dito, eu acho que preciso falar a respeito. Eu vou ler, depois eu vou falar aonde está, porque senão vocês não vão entender. É assim. Todos estão prontos para fazer o que é mal, autoridades exigem dinheiro por fora, e juízes recebem presentes para torcer a justiça.
Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele. Isto é, os profetas anunciaram, naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me ouvirá, o meu Deus me atenderá. E foi escrito há 2.700 anos da nossa época. 700 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo. Isso foi dito por Miqueias, está lá em Miqueias 7:3 a 7. Se você pegar o que ele escreveu, trazer para os dias de hoje, nós estamos vivendo exatamente o que está acontecendo. Quando Danilo falou a respeito de tudo que ele falou, a Cíntia cantou, a nossa esperança tem que estar em Cristo, não importa as circunstâncias. E eu preparei essa mensagem, e o Danilo acho que sabia que eu ia falar, porque ele fez a abertura exatamente do que aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Isso chama cristocidência. Então, é a esperança que traz toda alegria e paz. E a mensagem está baseada em Romanos 15:13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, mais uma vez, Senhor, eu oro e peço a Ti, Senhor, me ajuda a que eu consiga, com fidelidade, Senhor, trazer a Tua palavra que o Senhor colocou ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Pai amado, que todos nós possamos entender a Tua mensagem, que nós possamos, ó Deus amado, refleti-la, Senhor, e guardar, como a Tua palavra mesmo diz. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos ter um tempo de aprendizado da Tua palavra, ao meu coração e ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Irmãos, que esperança nós temos. Porque a palavra esperança, ela vem de um verbo. E esse verbo, ele pode ser da espera, ou pode ser do verbo de esperançar. O verbo espera é espera. Espera que caia do céu. Quem sabe eu deixo a minha Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23. Isso não vai acontecer nada, porque é a espera. Nós temos que ter esperança do verbo esperançar, que significa buscar, não desistir, ter fé, obediência à palavra do Senhor. Essa é a esperança que Deus quer que nós tenhamos. Não é a esperança no verbo de esperar. Eu espero que caia, né? Não vai cair nunca se nós não fizermos a nossa parte. E qual é a parte do cristão? Como Danilo falou, é a palavra do Senhor, não tem jeito. Irmãos, sem compromisso, sem perseverança, em oração, leitura da meditação diária da palavra, nós não teremos intimidade com Deus, como eu tenho dito aqui, e nós não cresceremos de glória em glória. Porque cada dia da nossa vida tem que ser para aprender a andar e a obedecer a palavra do Senhor. Não tem outro jeito. Se é cristão, a palavra cristão, como já foi dito, significa servo. E você é servo de um rei chamado Jesus. Amém?
Irmãos, como eu estava dizendo, sem nós dedicarmos a nossa vida a Cristo, como que nós vamos poder ter esperança se nós não conhecemos o que Deus quer para a nossa vida, se nós não sabemos exatamente são os propósitos dEle, se a gente não tem intimidade com Ele? Domingo passado eu fiz a pergunta e quero fazer novamente. Você leu a Bíblia essa semana? Você meditou na palavra de Deus essa semana? Se a gente não lê a palavra de Deus, não medita, a gente não cresce em intimidade com Ele. E aí a gente não vai saber o que Deus quer para nossas vidas. Então nós temos que ter isso em nossa mente e fazer com que seja um hábito a leitura diária da palavra do Senhor. Porque não tem jeito. Aqui em Deuteronômio 32, 1, 4, ele nos exorta, advertindo, nos aconselhando e nos persuadindo-nos à obediência e a ter esperança. Como está escrito lá em Deuteronômio 32, de 1 a 4. Escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo. Como garoa sobre tenras plantas, proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Amados irmãos em Cristo, se verdadeiramente dermos ouvido e guardarmos as suas palavras, e obedecer e praticá-las, Deus é fiel e nos ama, suas promessas serão cumpridas, como está escrito no livro de Salmos 23 e 84. O Salmo 23 todo mundo já conhece, né? Que é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Depois você lê em casa. E o Salmo 84 também é um salmo que ele nos exorta, dizendo assim. Olha o que o salmista declara no Salmo. Ele diz assim: um dia, como Danilo falou, um dia na casa de Deus é mais valioso do que 1000 dias em outro lugar, mesmo que esses outros lugares sejam de luxo ou agradável, seja um lugar gostoso para estarmos. Mas o salmista, ele diz que ele prefere ser porteiro da casa de Deus do que habitar na tenda da impiedade dos ímpios ou assentar na roda dos escarnecedores. É sério isso, meus irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo com as igrejas. Porque as pessoas não querem mais compromisso com Deus. Não querem mais estar na casa do Senhor. Graças a Deus, hoje eu estou muito mais feliz. Eu vejo a igreja repleta. Isso dá uma alegria. O salmista também destaca a confiança no Senhor, que é descrito como sol e escudo, concedendo graça e glória e abençoando aqueles que nele confiam e esperam. Pois a comunhão com Deus e a sua presença são mais valiosas do que qualquer outra coisa. Não tem nada melhor do que Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, que entendemos isso, não tem nada melhor do que estar aos pés de Cristo. Não importa as circunstâncias que você esteja passando. Deus é fiel e no momento exato Ele há de agir. Porque eu quero dizer aos irmãos que desde o dia que eu me converti, eu nunca me decepcionei com Jesus. E já vai fazer mais de 30 anos. Nunca. E eu, às vezes, me arrependo de não ter aceitado Jesus há mais tempo. Mas há um tempo certo para todas as coisas. Irmãos, quando nós dermos ouvidos com essa consciência, nossas prioridades mudam. O pecado perde o brilho. O conforto perde o trono. O que importa se torna claro que é agradar ao Rei dos Reis.
Essa é a nossa maior alegria, não tem jeito, né? Esperar por Jesus não é algo passivo, por isso que eu estava falando, esperar no sentido de espera, não pode ser, aí é esperar, não vai acontecer nada, mas a nossa espera tem que ser algo que tenha que ter movimento, não pode ser parado, não pode ser passivo. É uma espera ativa, santa e urgente, como um noivo que se prepara para o grande dia. Como é que o noivo fica no grande dia? A mãe sabe, a mãe tem pai e mãe aqui que foi junto, né? Pelo jeito, né? Como é que fica, né, os noivos nos dias, né? Ficam todos, né? E assim deve ser nós. Nós temos que ser igual o noivo, né, que espera o grande dia. Nossa vida deve refletir a expectativa de quem crê que um dia Jesus vai voltar e Ele está voltando. Você está preparado para o grande dia do Senhor? Ou você está disperso por ter ouvido? Você quantas vezes a gente já ouviu falar que Jesus está voltando? Desde sempre. Eu já ouvi falar assim, mas você fala que Jesus está voltando, eu vejo isso falando há tanto tempo. Jesus não vai voltar há tanto tempo, vai demorar ainda. Há quanto tempo? Meus pais, meus avós já falavam. Mas as evidências, meus irmãos, dos sinais que Jesus tinha colocado lá no passado, que nós estamos refletindo, nós estamos vendo que chegou. A última coisa que faltava, eu acho que já está completada, que era ir pregar o evangelho a toda criatura. E por causa da internet, onde os missionários não puderam entrar, a internet chegou. Então eu creio que Jesus está nas nuvens já. É ao passo dele levantar a vareta para que a trombeta toca, para que ele possa romper sobre as nuvens a qualquer momento. E se Deus ainda não fez, é porque ele é longânimo, porque ele quer sempre que alguém mais chegue a ele. Porque se ele não fosse longânimo, eu acredito que ninguém estaria salvo. Então, meus irmãos, você está preparado? Como diz lá em 2 Pedro 3, de 8 a 14, que diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos se salvam. Jesus quer salvar todos, porque Ele diz assim: aqueles que Deus der a Ele, jamais Ele lança fora. Por isso que Jesus ainda não voltou, porque Ele sempre tem esperança de conseguir mais um, e mais um, e mais um. 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, tudo que nela há, será desnudada, ou seja, toda mentira virá fora, nada ficará mais oculto, tudo será revelado. Visto que tudo será assim desfeito, olha a pergunta que aqui ele faz: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus que está perguntando. Ele diz assim: vivam de maneira santa e piedosa. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe qual é a verdadeira religião que agrada a Deus? Aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. É o que diz a palavra do Senhor. Esperando o dia de Deus e apresentando a sua vinda, naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmão, nessa terra não tem mais justiça. A justiça, como diz a palavra do Senhor, ela tem cambaleado os degraus dos tribunais, ela não consegue adentrar nem a verdade nem a justiça.
Mas nós não podemos perder a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Não importa a circunstância. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que significa isso? Encontrar em paz a paz de Cristo. Imaculados é sem pecado. E inculpáveis é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você é, porque você é herdeiro. Lembra da semana passada? Meus irmãos, cuidado com o que estamos assistindo, ouvindo, frequentando lugares com atrativos deste mundo. Irmãos, tem certas músicas, o Danilo e a Cíntia sabem muito bem do que eu vou falar, e os músicos, que tem música que exalta o homem. Cristo já não é mais o centro, como o Danilo mesmo disse. A igreja tem, muitas igrejas, Jesus não é mais o centro, não é mais o atrativo. Tem que se trazer coisas do mundo para atrair os jovens, atrair as pessoas, porque Jesus não está sendo mais suficientemente atrativo nessas igrejas. Músicas que dizem que você tem direitos, ou que dizem que Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo te tirou. Eu quero fazer uma pergunta. Jesus, ele é da Receita Federal? Eu não sabia. Ele vai restituir o quê? Não é? Ele tem, por acaso, ele tem alguma obrigação? Deus tem alguma obrigação? Não, irmãos, nós não temos nada, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus confiou a nós, para nós cuidarmos deles. Porque como é que você chegou no mundo? E como é que você vai sair do mundo? Não é? Meus irmãos, se nós obedecermos a sua palavra, então encontraremos a verdadeira felicidade e a paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. Você percebe que as pregações das igrejas que pregam a Bíblia, elas são sempre pregação voltada para exortar, nos ensinar e nos encorajar a ler a palavra? Aqui nesse púlpito, você nunca vai ouvir dizer que venha para esta igreja que você vai ficar rico, que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, aqui você não vai ouvir. Aqui você vai ouvir a palavra pregada que está escrita que é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, essas promessas que a Bíblia nos diz, que é pregado aqui nesse púlpito, ela não é uma promessa poética. Ela é uma promessa verdadeira. Ela é uma promessa que nós vamos reinar com Ele, porque a palavra de Deus diz isso, que nós vamos reinar com Ele. Mas o trono é para os que... Não é, olha só, irmãos, para que nós possamos viver com Deus e fazer parte do trono dele, não é para que começa bem, sabe aquela pessoa que chega na igreja, chora, levanta a mão, aceita Jesus, está tudo certo, daqui a pouco ele vai esfriando, e não permanece firme na palavra. E a palavra de Deus diz assim: só aqueles que perseveram até o final vão ser aqueles que vão habitar com Ele eternamente. Quem diz isso é a palavra do Senhor. Então nós temos que estar firme na palavra do Senhor, sempre. Não podemos acharmos que as coisas do mundo vai nos atrair, vai trazer coisas boas. Isso é tudo ilusório e passageiro. Porque o nosso pequeno sofrimento aqui na terra não se compara com a glória que nós passaremos com Ele eternamente. Amém? Meus irmãos, nós temos que entender que tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo falado, é para que nós possamos entendermos que a vida do cristão é obediência à palavra do Senhor. Sem ela, você não vai sair do lugar. A sua vida vai sempre enrolar para lá e enrolar para cá, e você sempre vai ficar rodando. Outra coisa, quando nós falamos assim, a minha vida deu uma guinada de 360 graus, eu quero te dizer, irmão, você não saiu do lugar, porque você foi e voltou para o mesmo lugar.
A nossa vida tem que ser realmente mudada, mas não 360 graus. 290, 300, 320, porque o nosso alvo é a cruz, é Cristo. Amém? Queridos irmãos, temos que ter a esperança e perseverar, porque a promessa do Senhor se cumprirá, como Ele mesmo diz. Eu quero que projete agora, que eu gostaria que toda a igreja lesse esse texto. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vai fazer toda a diferença. É Apocalipse 22, 12 e 17, Almeida Revista Atualizada. Irmãos, vocês me desculpem que a minha voz já está falhando. Eu passei uma semana bastante complicada com uma gripe lá, bem forte. Assim que estiver pronto. Irmãos, eu gostaria que todos lessem em voz alta, para que nós possamos estarmos juntos. Vamos ler bonito, nós vamos ler no 3. 1. Só um minutinho que houve um probleminha ali. Mas tá amarrado em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos? No 3? No 3 você enche o seu pulmão e vamos ler, tá bom? 1, 2, 3. Amém? Vocês entenderam o texto? Entendeu? Você pode dizer de todo o seu coração agora, junto comigo, bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, que Deus seja louvado. Irmãos, essa pequena reflexão da palavra do Senhor, espero que você guarde e medite durante essa semana, para que nós possamos nos fortalecer na fé. Agora eu quero fazer uma oração junto com os irmãos. Peço que você feche os seus olhos e repita comigo o que eu vou dizer e você repita, tá bom? Senhor Jesus, só há esperança em Ti, em Sua bendita palavra, que é a verdade absoluta. Deus, obrigado por nos amar e cuidar de cada um de nós. Sabemos que o Senhor é Deus do impossível e nesta área o Senhor é o maior especialista. Deus, lembra-nos que o amor sempre está perto, porque o Senhor nunca está longe. Oramos e agradecemos no nome doce de Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor?
Queridos amados irmãos, desejo que você tenha uma semana abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus. E eu vou fazer mais uma vez um apelo. Leia a palavra do Senhor. Leia um versículo pelo menos por dia. Medite. Você vai ver que você vai crescer. A tua vida vai mudar. Você vai começar a enxergar o sentido dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Vamos colocarmos em pé e vamos fazer essa oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, de tudo que foi já dito aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor derramou do Teu Espírito. Pai amado, que o Senhor possa alcançar cada coração, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos, Senhor, com esperança bendita em nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, esta semana, que ela seja cheia da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Teu amor, Senhor, nos encontre em cada momento. Pai amado, no mesmo jeito, Senhor, que o Senhor nos trouxe na Tua paz, na Tua segurança, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, Senhor. Pai, abençoe cada família, cada pai, cada mãe, cada criança, Senhor, e abençoe o nosso país. Que haja temor e tremor, Senhor, com conversão, Senhor, aos nossos governantes. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, como a Tua palavra diz, ela se renova a cada manhã, e que nós possamos sentir em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Obrigado, meus irmãos. Por sua cruz, a vida e esperança, promessa de cura, de restauração. Por sua graça, somos seu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome
vitorioso, vitorioso em toda a terra, em toda a terra és Rei, vitorioso, vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Em toda a terra Ele é, em toda a terra és Rei, vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque Ele é grande, grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande. Que não nos falte esperança. Jesus Cristo é a razão da nossa esperança, não é mesmo? Senhor, louvamos o teu nome, exaltamos, glorificamos a ti, Senhor. Tu és digno, ó Pai, de ser honrado, louvado, glorificado, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai. Que, ó Pai, todo perfeito louvor vem de ti, ó Pai amado. Tu és aquele, ó Pai amado, que é soberano sobre toda a terra, ó Pai amado. E Tu és, ó Pai, soberano de uma forma, ó Pai, tão grande, conforme cantamos aqui. Não há outro igual a Ti, ó Pai. Somente em Ti temos colocado, ó Pai, a nossa viva esperança. Glorificado seja o Senhor hoje eternamente. Amém. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Uma boa semana. Vá na paz do Senhor Jesus.